Vereador Ricardo. Está sendo ao vivo na rede social, não está? Boa noite. Vamos iniciar então a nossa audiência pública e nós queremos aqui já antecipadamente informar aos presentes que, caso queiram fazer alguma pergunta, que façam, registrem a pergunta por escrito. O pessoal da Câmara, um servidor, vai estar se encaminhando até a pessoa para fazer essa pergunta por escrito. Também, caso seja uma pergunta, aí a gente pode abrir o microfone para ser feito também no microfone a pergunta. Se for mais de uma pergunta, faça uma no microfone e as demais perguntas poderão ser encaminhadas para serem respondidas posteriormente. Quero aqui agradecer a presença dos meus colegas vereadores que vieram justificar aqui a ausência do presidente, que está em visita diplomática, lá em reunião diplomática em Belo Horizonte, e com mais colegas também, como Juarez e outros que estão também já estavam com agenda já para representar a casa em outras localidades, então não puderam estar presentes, mas nós estamos aqui com os colegas vereadores aí para representar a ausência dos demais também. Então, justificando aí a ausência dos nobres colegas que estão atendendo outras demandas já previamente agendadas em Belo Horizonte e em outras cidades. Quero iniciar, e para compor a mesa aqui, convidar ao nosso querido amigo que tão gentilmente comparece aqui a esta casa pela segunda vez, já esteve aqui em uma data que havia sido previamente anunciada, mas que depois, por falta de comunicação, não foi levado ao conhecimento do nosso amigo Ricardo Orlandi, que não teria mais a reunião naquela data. Ele esteve aqui, marcou presença, veio ele, veio a gerente aqui da agência Caratinga também, e, enfim, nós estivemos aqui para informar a eles que não haveria reunião naquela data e pedir também desculpas, o qual eu faço novamente aqui publicamente, pedir desculpas por ter deixado vocês virem aqui sem ter comunicado que a reunião havia sido adiada e com a remarcação futura. Neste momento, então, eu convido para compor a mesa o gerente do INSS, gerente regional do INSS, governador Valadares, Ricardo Orlandi Salles. Também convido o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Fernando Noia, para compor a mesa. Convido para compor a mesa também o secretário de Educação Municipal, Ronaldo Alves Pereira, Manuel Vitor Dornelas, secretário de Desenvolvimento Social, Isaías de Freitas Borges, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, registro a presença ainda do sargento Cláudio, da Polícia Militar, do 62º Batalhão de Polícia em Caratinga. Registro também a presença no Nixon, INSS Governador Valadares, ele que veio com o nosso amigo Ricardo Orlandi.
Só para poder a gente tornar séria a reunião, é a segunda reunião, a segunda audiência. Hoje nós vamos ter mais aqui ao gerente do INSS, com o direcionamento de perguntas para que ele possa estar respondendo após, né, claro, ao uso da fala por parte dele. Tá? Neste momento, eu convido para fazer a leitura de uma referência bíblica a vereadora Zelinha. Fiquemos de pé em sinal de respeito. Você está sem óculos? Então convido o vereador João Catita. Salmo 51, versículo 10 e 11. Ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova-me um espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Palavra do Senhor. Nós queremos também agradecer a presença dos nossos convidados que atenderam ao nosso convite e que aqui compareceram para poder compor a mesa juntamente comigo, para nós podermos tratar de um assunto tão importante como é a questão aí do atendimento do INSS Caratinga. Queremos aqui registrar que no início nós recebemos no nosso gabinete um ofício pelo jornalista Juarez Tacapedra, solicitando que fosse aberta uma audiência pública, e nós então fizemos a primeira audiência, tempo em que ele usou a tribuna naquela ocasião para falar. Hoje a tribuna será reservada às autoridades presentes e aos nossos convidados, para querendo fazer uso da palavra. E vamos nos ater mais à questão mesmo de ouvir o gerente do INSS, que irá trazer informações, creio, importantes para poder a gente caminhar com essa discussão a respeito do atendimento aqui em Caratinga. Quero dizer que a presença dos senhores aqui só faz com que esta reunião ela se torne mais importante e mais legitimada. Nós temos falado aqui que em Caratinga não é habitual ao povo de Caratinga participar de audiências públicas, muito embora fosse desejo nosso que essa casa estivesse lotada, porque o assunto é um assunto que interessa diretamente à população de Caratinga, principalmente aos usuários do INSS. Mas até que essa conscientização chegue, até que as pessoas entendam que é importante participar, é importante dar a sua contribuição com a presença e também com a fala, muitas vezes, uma pergunta que faz. E até que isso aconteça, nós vamos continuar insistindo aí para que isso se torne realidade. Não há como a gente conseguir caminhar mais longe se nós não tivermos a presença dos principais interessados. Seria muito bom que essa casa esteja lotada. E aí eu faço um parêntese e vou dizer o que eu já disse aqui em outros momentos. Das vezes que essa casa ficou cheia aqui, foi por reivindicações mais próprias de algumas classes que são do funcionalismo mesmo de Caratinga, que é classe de professores, que seria dos taxistas, dos Ubers, né? Então, assim, a gente nunca teve aqui na casa essa plateia aqui lotada para tratar de temas importantes como é esse tema agora do INSS. Mas, contudo, é importante ressaltar também que esta audiência pública ela está sendo divulgada em tempo real na rede social, através da Câmara Municipal de Caratinga, e isto importa que quem não veio tenha a oportunidade de estar acompanhando aqui as falas, os debates, as perguntas e o direcionamento que esta reunião estará, ao final, conduzindo para outros
outras reuniões necessárias, se for, e para a resolução do problema que foi o maior problema levantado, que é a mudança do local do atendimento do INSS em Caratinga, saindo lá de onde está, para poder ficar mais centralizado e em local, inclusive, distante da possibilidade de inundação e de outros problemas mais. Então, a gente vai caminhar nesse sentido na reunião aqui, sem desviar para outros assuntos não pertinentes a essa audiência pública. Eu concedo, para quem quiser fazer uso da palavra, a palavra aos senhores vereadores. Vereador Altair, se quiser usar a tribuna. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa que foi formada aí pelo comandante da Polícia Militar, Fernando Noia. Muito obrigado pela sua presença. Muito nos alegra a sua presença aqui nesta casa. Também queremos cumprimentar o gerente regional do INSS, que de bom grado está nos atendendo novamente, voltando a essa casa, para trazer mais esclarecimento para o povo de Caratinga. Foi uma cobrança que nós começamos lá no início, visitando ali o INSS, fomos muito bem recebidos por ele, pela gerente aqui de Caratinga, nos atendeu muito bem, e assim a gente começou as conversas, tratativas, aí até que surgiu os assuntos da mudança do INSS aqui para o centro de Caratinga, e isso foi muito importante para o povo de Caratinga, que ele vai estar esclarecendo daqui a pouco. Também quero cumprimentar o nosso secretário Manuel de Desenvolvimento Social, Ronaldo, secretário de Educação, Isaías de Freitas Borges, nosso amigo Borges, nosso companheiro, que sempre está presente, nos ajudando, nossos companheiros de bancada, os vereadores, o público presente. Quero cumprimentar todos e dizer que a gente está aqui na luta do dia a dia, mesmo que o público foi convocado, a gente convidou, chamou, eles não compareceram, mas nós estamos aqui com o nosso compromisso com o povo de Caratinga, para trazer a informação que eles precisam. Foram algumas informações um pouco atravessadas que a gente ouviu lá na sede, mas a gente foi lá, conversou, eles esclareceram bem. A gente também teve em Belo Horizonte, né, Zelinha? Protocolamos ali em Belo Horizonte um ofício para a gente estar buscando solução para o povo de Caratinga. Então, esta noite é a noite valiosa para o esclarecimento do INSS para o povo de Caratinga. Eu acredito que vamos sair daqui vitoriosos com o nosso trabalho e com a nossa luta. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agradecemos aí ao vereador Nego pela participação. Outro vereador queira falar, tem a palavra. Vereador Ricardo. Boa noite, mais uma vez. Cumprimento a mesa aí, o nosso secretário de Educação, Ronaldo, nosso comandante aí da Polícia Militar, nosso vereador Zé Cordeiro, né, autor da audiência, o gerente da INSS, meu xará, né? Manel, secretário de Desenvolvimento Social, nosso Borges, secretário de Departamento de Trânsito. Também cumprimento meus colegas vereadores, plateia presente, em nome do Juarez aí, que está aí, cumprimento os demais da população aí. Então é isso aí, gente, é muito importante, quero parabenizar essa casa, todo mundo que correu atrás aí, vai ser muito importante, né, trazer o INSS mais para perto do povo, né? Então, era uma demanda aí que eu via que a população estava batendo, né, falando. Então, assim, quero parabenizar a acessibilidade do pessoal do INSS para poder trazer o INSS mais perto do povo. Então, eu acredito que vai ser bem melhor para a população. Naquele dia a gente tivemos em Belo Horizonte, né, Nego? Juntamente com a Zelinha, foi muito bem entendido também em Belo Horizonte. Na reunião do INSS não participei, eu não estava na cidade. Então, isso aí. Agradecer também e valorizar, né, a Câmara pelo esforço. Também não poder deixar de mencionar também o nosso amigo Juarez também, que lutou aí também. E com todo mundo, que a população estava lutando. Então, parabéns aí. Seja bem-vindo à casa aí. Agradecemos a participação do vereador Ricardo. A palavra continua aberta aos senhores vereadores presentes. Vereador Pedrinho.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui a mesa em nome do nosso secretário, o Ronaldo, né, de Educação, o comandante que está aqui marcando presença em nome da Polícia Militar, e o vereador Zé Cordeiro presidindo essa sessão. Foi muito importante a iniciativa sua e de todos nós também que está junto, né? O nosso presidente do INSS, né? Na verdade, aqui da regional, né? E o Manel Dornelas, cumprimento também em nome da pessoal da Ação Social. E o Borges, que é uma pessoa muito parceira nossa também, nossa boa noite, né, Borges, ajudando parte do trânsito da Defesa Civil. E a todas as pessoas que estão aqui, né, em nome do Juarez, que sempre lutou nessa causa aí também, Juarez, parabéns por você. A gente fica aqui, né, a gratidão por você estar preocupado, a gente também está preocupado, inclusive a gente esteve lá no INSS aquela vez, a gente visitou um local novo, talvez você não teve informação, mas a gente teve um local novo lá na rua Moacir de Matos, né, não sei se ficou decidido. E todos os vereadores, em nome do amigo Catito, cumprimento os colegas aqui. Então, o que acontece? É gratificante, né, estar explicando para a sociedade aqui em Caratinga esse problema do INSS lá. Então, eu acredito que ele vai trazer novidades para a gente aqui. E eu queria fazer uma pergunta depois, se for agora também, se for possível, sobre a situação de uma família. Depois, se for possível fazer essa pergunta, eu quero um momento depois, tá bom? Muito obrigado por essa reunião aqui, muito importante. Agradecemos a participação do vereador Pedrinho e a palavra continua aberta ainda para os senhores vereadores. Vereadora Zelinha. Boa noite a todos. Boa noite, Ronaldo, nosso secretário. Boa noite, comandante. Zé Cordeiro, meus parabéns pelo trabalho. O diretor, né, do INSS, gerente, parabéns pelo seu trabalho. Manuel e o meu secretário de Ação Social, Manuel, e o Borges. Tacapedra, parabéns pela essa iniciativa, um trabalho muito bem feito seu, que você está preocupado com a população de Caratinga. Eu sou uma vereadora que tenho polêmicas na minha fala. Eu sempre estou buscando o que a população de Caratinga precisa. Eu vou te falar em grossos modos o que acontece em Caratinga. Nós, aqui de Caratinga, eu não estou preocupada nem com a distância, que é lá embaixo do INSS. Eu preocupo com a falta de respeito que alguns funcionários do INSS tratam os usuários. A pessoa paga o INSS com a maior dificuldade, tem a sua carteira assinada, na hora de receber o benefício, ela é maltratada, ela é levada de qualquer maneira. Isso é vários casos que a gente vê aí. Tem que ir no médico, pega um atestado médico, chega lá na perícia, o médico não olha nem na sua cara. As pessoas chegam lá completamente debilitadas, porque você atrás de um benefício não é fácil. Não é fácil. Você sabe muito bem que a gente trabalha na maior dificuldade. O trabalhador braçal está na roça, chega lá no INSS, ele é destratado de uma tal maneira que faz vergonha ir no INSS. Então, eu vejo a falta de respeito aqui em Caratinga, não é pela distância, é pelo descaso que eles fazem com a população. Então, eu quero te levar para você esse caso e quero que você, né, eu vou te chamar até de você, que você é uma pessoa nova. Eu estou com 61 anos, eu posso chamar você de você. Então, eu quero que você leve ao conhecimento de todos o descaso. Nós somos de Belo Horizonte, né, para conversar, nós somos destratados de Belo Horizonte, também. Chegamos lá, não olhou na nossa cara. Você vai me desculpar o que eu vou falar agora, porque eu tenho que falar a verdade, gente. No dia onde eu vou aproveitar a sua vinda aqui, para me falar o que está acontecendo no INSS. Cheguei em Belo Horizonte, fomos lá, quem nos tratou melhor foi o rapaz da portaria, que levou nós até lá em cima, no segundo andar, não foi, Nico? Segundo andar? 16º andar, a atendente não levantou o rosto para nos atender. Ela foi até indiscreta com a gente. Então, eu peço assim, que a população pede respeito. E isso eu estou esperando que você leve para nós. Muito obrigado. Vereador Catita. Boa noite, presidente, a qual cumprimento a todos que participam aqui dessa reunião nessa noite. A minha fala é breve. Primeiramente, quero agradecer o Tacapedra pela atitude. Foi muito objetivo, viu, Tacapedra?
ter marcado essa audiência para nós. Isso é para nós dar uma resposta para o povo, que nós estamos preocupados com a situação. Eu vou falar de mim. Eu, uns tempos atrás, quando eu precisei do INSS, fui tão maltratado pelo INSS, pelo pessoal do atendente, que você chega lá, nem na sua cara eles olham. Isso aconteceu comigo. E quando eu trabalhava no carro da saúde, eu fui levar algumas pessoas para fazer a perícia, eles voltavam a sair lá chorando, que o médico não entendeu direito, e modos que tem acontecido. Então é bom que às vezes o nosso diretor está aí, ele nem sabe que às vezes o que está acontecendo dentro do ambiente, que a gente vê uma falta de educação muito grande com alguns funcionários, igual a Zelinha falou, né? E outra coisa, eu gostaria de saber por que essas pessoas que vai fazer a perícia, vocês têm que mandar ele para longe. Aí corre atrás do vereador, para o vereador arrumar carro para Televanesa, quer cuidar do mundo, pagando carro, que já aconteceu várias vezes, que eu acho que aconteceu com um de vocês aqui. E nós queríamos saber por que tem que mandar para longe, sendo que na cidade aqui tem os médicos para fazer esse tipo de trabalho. E o mais, uma boa noite. Obrigado, vereador Catita, pela participação. Ao final, certamente, essa pergunta já será respondida, do Pedrinho também, está sendo anotada aqui. E eu quero passar a palavra, então, o prefeito doutor Giovanni não pôde vir, também está em viagem, mas ele mandou aqui, né, um trio que tem toda a autonomia de representá-lo. Eu quero ouvir, então, se quiser fazer uso da palavra, o nosso secretário de Educação, Ronaldo Pereira. Boa noite a todos. Seu nome, Zé Cordeiro, eu gostaria de estender cumprimento aos demais vereadores aqui presentes, o dispositivo da mesa. Se o doutor Giovanni estivesse aqui, eu acho que a fala dele seria o que tem que ser visto é o que é bom para o nosso povo. Os usuários do serviço do INSS, eles têm que ser colocados em primeiro lugar, não é verdade? Como representante do governo, né, municipal, nós temos essa função, fazer com que todo o serviço prestado pelas entidades, pelas inúmeros serviços que é prestados aí no nosso Caratinga, nós temos essa função de fazer com que o serviço seja de qualidade, porque atendendo a população da melhor maneira possível, porque a população é nosso bem maior. Então, que bom que o gerente regional está aqui, né? Ele vai ter a fala dele, eu tenho certeza que vai trazer coisas novas para que possa acrescentar ainda mais. Eu acho que essa audiência pública, como o Cordeiro mesmo disse, pela relevância do tema que aqui hoje, é uma pena que não está lotado, até mesmo para quem usa com frequência o estabelecimento, né, do INSS ou qualquer um outro cidadão, dada a relevância mesmo do tema. É uma pena não ter, mas isso é uma cultura mesmo, a gente entende isso, né? Mas o que falo em nome do governo municipal é isso, é que possa realmente fazer o que é melhor para o povo de Caratinga, para o povo da região, porque fazendo assim, eu tenho certeza absoluta que vai ficar o melhor para todos nós. Neste momento também passo a palavra ao secretário Manuel Dornelas. Boa noite a todos. Cordeiro, muito obrigado mais uma vez por proporcionar este momento e o executivo sempre presente aqui. Doutor Giovanni sempre despachando o secretariado para estar mais perto da população. Gostaria de iniciar minha fala com uma ligação que a Zelinha teve comigo poucos dias, a gente falando até sobre tratamento. Então, o que eu prezo hoje dentro da minha pasta é esse bom atendimento. E é uma reclamação geral, né? Então, a gente gostaria mesmo de levar ao conhecimento de você essa questão do atendimento. E outra questão que todos os nobres vereadores já me ligaram pedindo orientação é sobre essas inúmeras perícias marcadas fora da cidade e até fora do estado aqui na nossa região. E acaba que o legislativo e a população entende que é um jogo de empurro que acontece. Vai na secretaria X, não pode. Vai na secretaria Y, não pode. E agora no INSS abriu até uma aba lá de reembolso. Muitas das vezes quem vai fazer esse transporte não tem nenhum dinheiro ali de ir para depois pedir esse reembolso. E é um número muito gritante aqui na nossa cidade dessas perícias marcadas fora.
E outro detalhe também, gostaria de parabenizar o nosso secretário Borges aqui, que nessa ida do INSS, possivelmente para o bairro, ali na Avenida Moacir de Matos, onde que a nossa secretaria está instalada também, já fez as pinturas lá reservado para idosos e para deficiente. Então, temos hoje um prefeito e um grupo de secretariado bem ágil, que a nossa parte já estamos construindo essa possível ida para lá e já colocamos a nossa secretaria ali em frente também à disposição para qualquer coisa que possa acrescentar nessa ida para lá. Obrigado pela participação, nosso secretário, Manuel Dornelas. Passo a palavra ao secretário Borges. Boa noite a todos. Zé Cordeiro, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que estamos atentos a todas as mudanças na relação ao trânsito na Avenida Moacir de Matos. Como já foi falado pelo Manuel, já colocamos algumas vagas para cadeirante, para idosos, e automaticamente na frente da possível sede do INSS, faremos ali o embarque e desembarque de pacientes, que vai precisar de chegar algum paciente que muitas vezes não vai poder nem sair do carro. Então, se o carro estiver longe, o perito não vai ter como fazer o atendimento. Então, vamos tomar todo esse cuidado com relação ao setor de trânsito. E tudo que precisar, que depender da Prefeitura, em nome do Dr. Giovanni, nós estamos colocando a Prefeitura toda à disposição daquilo que for melhor para o nosso povo. Obrigado aí, Borges, pela fala. Está muito bom saber que a Prefeitura está tão empenhada nessa possível mudança de local de atendimento do INSS, se prontificando aí de estar dando esses primeiros passos para já preparar, né, o local para atendimento. E nesse momento também não poderia faltar aqui a palavra do nosso comandante do batalhão, porque quando o negócio engrossa no INSS lá, chama a polícia. Com vocês, então, a fala do nosso tenente-coronel, comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga, Fernando Noia. Boa noite, senhores. Na pessoa do vereador Zé Cordeiro aqui, eu cumprimento todos os vereadores, a nossa mesa aqui, cumprimento o Ricardo, o gerente do INSS, a Polícia Militar, Ricardo, Zelinha. Eu tenho tido o privilégio, né, de falar sempre que eu posso, em todas as oportunidades, inclusive com os vereadores aqui presentes, que nós somos servidores, né? E servir é um privilégio para a Polícia Militar. Então, parabenizar o Juarez pela iniciativa, pela proposição. A participação da comunidade é extremamente importante e a Polícia Militar, ela está aqui para servir, né, no que for necessário, viu, Ricardo? Caratinga, hoje, a gente tem colocado a segurança pública aí como no cenário de protagonismo do Estado. A gente tem uma redução significativa dos nossos indicadores de resultado, seja de mortes violentas, nos crimes contra a pessoa, nos crimes contra o patrimônio, né? Mas um ponto aqui que a gente pode trabalhar em conjunto com o INSS é a instalação de uma câmera de reconhecimento facial para identificação de indivíduos com mandado de prisão que possam adentrar dentro desse ambiente. Caratinga, hoje, ela está no top 6 do Estado, né, do município que mais prende indivíduos utilizando tecnologia de reconhecimento facial. Então, seguramente, né, dos 853 municípios, nós não somos o 6º em população, mas nós somos o 6º que mais prende utilizando tecnologia de reconhecimento facial. Isso aí é um trabalho forte de dedicação, mas com viés voltado para aquilo que a vereadora Zelinha falou. O nosso propósito é servir, e a Polícia Militar, ela está aqui para trabalhar aí com essa parceria e se colocar à disposição. Quero aqui, comandante, parabenizar esse marco histórico na nossa cidade de Caratinga. Será a 6ª em meio de 853 municípios mineiros em estar prendendo mais com o uso da tecnologia avançada. Dá de parabéns à nossa cidade. Eu tenho percebido, não sei se os colegas têm notado, Caratinga tem avançado muito em vários pontos. Na educação tem avançado, na saúde tem avançado.
tem avançado na questão da assistência social também por parte da prefeitura, tem avançado na questão das mudanças e alterações no trânsito da cidade. Você vê que nossa cidade ela é uma cidade meio embolada, mesmo assim a gente tem visto sendo feito aí mudanças estratégicas, está ajudando muito. Então, assim, e agora saber que a Polícia Militar de Caratinga tem pontuado aí a 6ª colocação, para mim é um orgulho poder saber que nós estamos nesse patamar de 6º lugar. Eu pensei, a princípio, até tinha dito para a colega Alcicleia, em passar a palavra primeiro para o gerente regional Ricardo falar. Mas depois eu imaginei que, se a gente falasse primeiro, deixaria o tempo restante para ele estar falando e para ele ser perguntado, e depois da fala dele a gente encerrasse, então, essa audiência pública. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou chamar a fala do Ricardo, e depois que ele falar, né, trazer a mensagem que ele preparou para nós aqui hoje, a gente vai e faz os questionamentos para finalizar. Então, com a palavra, pode, se quiser usar a tribuna, o senhor Ricardo Orlando de Salles, gerente do INSS de Governador Valadares, gerente regional do INSS de Governador Valadares. Tem a palavra. Boa noite a todos. Vereador Zé Cordeiro, eu agradeço, né, esse convite para estar aqui em Caratinga, falando a respeito do INSS, né, e respondendo principalmente a qualquer questionamento, né, que venha a ter aí. A gente já viu que algumas questões polêmicas aí já foram levantadas, né, e todas elas eu faço questão de responder. E quero pedir desculpa, né, o vereador Cordeiro sabe, a primeira oportunidade de audiência pública a gente não estava, houve um desencontro aí de comunicação, esse comunicado não chegou até a gerência de Governador Valadares, nós ficamos sabendo da audiência pública através da imprensa, mas como não houve um convite formal, a gente não esteve presente. Na segunda oportunidade, a gente recebeu o convite, eu estive aqui, e, de novo, por uma falha na comunicação, a comunicação do cancelamento dessa audiência pública chegou a mim, eu já estava aqui em Caratinga, né? Então, não teve, e eu estou tendo agora, nessa terceira oportunidade, a possibilidade de estar conversando com vocês. Meu nome é Ricardo Salles, sou gerente regional do INSS em Governador Valadares, estou lá gerenciando essa gerência há 15 anos, né? Ela engloba todo o leste de Minas, cidades importantes como Caratinga, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Valadares, né? E Caratinga, hoje, no atual momento, é a cidade que está nos demandando maior presença, né? Constante presença, por conta desses questionamentos, dessa insatisfação da população de Caratinga com o nosso atendimento, com a nossa estrutura. Eu queria falar um pouco, primeiro, a respeito da agência de Caratinga. Trouxe alguns dados que talvez sejam interessantes, né? Vou tomar pouco tempo, é coisa rápida. A agência de Caratinga, ela atende mensalmente cerca de 3.000 pessoas. Ela faz 3.000 atendimentos mês, e dentre esses 3.000 atendimentos, 600 são perícias médicas, né? Então, 2.400 atendimentos que a gente chama de administrativos e 600 perícias médicas. Ela atende 8 municípios, uma população estimada de 144.000 habitantes. Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Entre Folhas, Piedade Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Vargem Alegre. Hoje, a agência de Caratinga mantém 39.500 benefícios. São 39.500 famílias recebendo benefícios mantidos pela agência de Caratinga. E a gente paga, em reais, 65 milhões de reais para essas 39.000 famílias
que vivem com recursos do INSS. A estrutura, né, da nossa agência, ela conta hoje com 10 servidores administrativos. Dentre esses 10, 3 deles são assistentes sociais. Além desses 10, temos 5 peritos médicos federais, que depois eu vou pontuar, que não são servidores mais do INSS, uma mudança que teve na legislação que fez com que os peritos médicos federais não pertencessem mais ao quadro de servidores do INSS. Então, hoje o INSS não tem médico mais nos seus quadros. E a APS Caratinga, ela presta todo e qualquer tipo de serviço que uma APS, em qualquer lugar do Brasil, presta. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a APS Caratinga presta todo tipo de serviço que qualquer agência do INSS presta. Algumas das nossas agências não prestam. Por exemplo, eu não tenho médico em Aimorés, eu não tenho assistente social em Aimorés, eu não tenho médico em Mutum. E aqui eu tenho todo tipo de serviço e presto todo tipo de serviço aqui. Além de vigilante, auxiliar de limpeza e 3 estagiários. Ainda sobre a estrutura da APS, né, eu queria dizer que é uma APS totalmente climatizada em todos os seus ambientes. Todos os ambientes possuem ar-condicionado, né, vocês estiveram lá e puderam comprovar. Tem acessibilidade também em todos os ambientes. Né, os banheiros são amplos para servidores estagiários, também os vereadores que puderam estar lá viram, né, que a gente tem essa estrutura. E sobre o imóvel em si, foi um contrato que foi assinado em janeiro de 2017. Então, em janeiro do ano que vem, faz 10 anos que nós estamos lá. O valor atual da locação gira em torno de R$15 mil. Por que a gente foi para esse imóvel, né? Agora, contextualizando a questão do imóvel. A gente alugava um imóvel, vocês devem recordar, vocês são daqui, embaixo do Hotel Vintes, inclusive, o imóvel era do seu Jesus, né, que é proprietário do hotel. E, por um desacordo com relação a valores, né, nós somos órgão público, a gente não pode pagar qualquer valor, eu não tenho dinheiro em caixa para falar, vou alugar essa sala aqui e vou pagar R$20 mil. Não, eu faço uma avaliação, e a Caixa Econômica Federal que avalia para a gente, eu faço uma avaliação, e dentro do valor de avaliação da Caixa, é o valor que eu pago. Na época, o seu Jesus queria X, eu não lembro quanto, vou falar aí 20 mil, não sei quanto, e o INSS avaliou, e o INSS só pagava 15. A gente tentou compor, não conseguimos, ele pediu a desocupação imediata do imóvel, porque ele já tinha alguém interessado no imóvel e a gente teve que desocupar de imediato. Todos sabem que Caratinga não é um lugar simples para se alugar um imóvel, principalmente para abrigar uma agência do INSS. A gente já teve a agência do INSS aqui inundada, perdemos todo o nosso acervo, né, de arquivo, inclusive essa agência mesmo, né, então a região que realmente alaga. E então a gente passou a procurar um imóvel e o imóvel que nos apareceu foi esse imóvel. Longe, alguém reclamou que é longe. Eu tenho um conceito de que longe e perto é relativo, né? É longe para quem? Talvez para o pessoal de Vargem Alegre não seja longe, né? Está chegando por lá, não precisa vir até o centro. Talvez para o pessoal de Entrefolhas não é longe. Talvez para quem mora lá perto não é longe. Então, o conceito de perto e longe, para mim, é relativo. Achou longe, mas na época, no calor da necessidade de mudar para não precisar de fechar uma agência, foi o que a gente teve. E eu, pessoalmente, acredito que atendeu muito bem. Fala-se, né, da questão da segurança. Em 10 anos que nós estamos lá, nunca tivemos um incidente relacionado à segurança. Fala-se que é na beirada da BR. Não é, ali não é BR. A gente está numa via lateral distante da BR, né? Como nós temos outras agências, eu não sei se alguém conhece a agência de Manhuaçu, está exatamente na mesma situação daqui, numa via lateral paralela à BR, né? E talvez também tenhamos 10 anos nesse mesmo lugar em Manhuaçu, mais ou menos idêntico ao problema de Caratinga. A área central alagável,
dificuldade extrema de achar imóvel do tamanho que a gente precisava na época. Nós tínhamos 19 servidores, 6 peritos médicos, precisávamos de uma área com mais de 600 metros quadrados, e Caratinga simplesmente não nos ofereceu esse imóvel. Entre fechar e alugar num imóvel, não digo imóvel qualquer, porque a gente não alugou um imóvel qualquer, o imóvel nos atendeu como nos atende até hoje. Está lá atendendo, nós estamos prestando os nossos 3.000 atendimentos lá diariamente, sem qualquer tipo de problema. Então, a gente teve que sair às pressas lá do imóvel do senhor Gesso e acabamos alugando esse imóvel. Na época teve esse rumor aí de longe, de perigoso e tal, mas como eu ressalto, o longe e perto é relativo, e a segurança, em 10 anos de locação, nós nunca tivemos um incidente de um atropelamento, ou sequer de passar perto disso. O imóvel é bem recuado, tem um estacionamento amplo na frente, ninguém fica na rua, tá, da grade para dentro do estacionamento do INSS. Mas aí, desde dezembro, aí que chega o problema. Desde dezembro de 2021, esse imóvel começou a sofrer com alagamento. Segundo o senhor Cláudio, que é proprietário do imóvel, ele tem até uma ação na justiça contra o DENIT e contra, segundo ele, quem fez essa obra. Eu não me inteirei disso, porque é dele, ele é que tem que providenciar isso para nós. Para resolvermos isso, cabe talvez sair de lá, se não resolver o problema da inundação. Mas, segundo ele, foi uma obra que foi feita e assoreou um córrego que passa por baixo e uma galeria que foi entupida lá, e a água começou a represar em frente à agência. Passa caminhão lá na BR, o caminhão faz aquela onda, a água vai lá dentro. Eu lembro como se fosse hoje, dezembro de 2021, em plena pandemia, uma dificuldade até para a gente sair de casa para vir aqui, e a agência com 1 metro de água dentro dela. Vim aqui, tentei ajudar da forma como foi possível, não tinha muito que eu podia fazer, a não ser apoio moral mesmo, de incentivar o pessoal a limpar no menor prazo possível para que a gente pudesse retomar o atendimento. O atendimento naquela época estava meio suspenso por causa da pandemia, enfim. Quando foi, aí limpou, não inundou mais, porque só na época de chuva, Passou o ano de 2022 inteiro, quando foi em dezembro de 2022 de novo, nova enchente. Aí eu chamei o pessoal da engenharia, da gerência de Valadares, falei, olha, não dá mais, segundo ano seguido que a agência inunda, vamos procurar um outro lugar e tentar sair de lá. Talvez hoje, porque hoje nós temos quantitativo de servidores muito menor do que no passado, o INSS não faz mais o mesmo número de atendimentos como fazia no passado, Hoje, muito do serviço que a gente presta está no que a gente chama canais remotos, que é 135, Meu INSS. Então, a gente não faz mais atendimento como a gente fazia no passado. Então, hoje eu não preciso de uma área tão grande como aquela. Uma área menor, então vamos fazer uma outra busca de um outro imóvel. Assim fizemos. Em 2022, a gente montou o primeiro processo para locação de um imóvel. Como todo órgão público, o INSS é extremamente burocrático. E alugar imóvel não é nosso negócio, Nosso negócio é analisar benefício, alugar imóvel é quando surge uma necessidade. Mas não é nosso negócio, e a gente tem realmente uma certa dificuldade. Não é uma coisa que eu falo, vou fazer hoje e amanhã está pronto. Não é simples assim. Tanto é que eu estou com um processo, eu tive o primeiro processo em 2022 para alugar esse imóvel. Olhamos alguns imóveis e chegamos a escolher um imóvel. Quem nos ofereceu esse imóvel foi um corretor de imóveis conhecido aí da cidade, o senhor Dico. Nos ofereceu o imóvel, fez proposta, tudo direitinho, a gente mandou a proposta para Belo Horizonte, para a nossa engenharia, para fazer essas questões burocráticas que eu falei. Chamar a Caixa Econômica Federal para avaliar, chegar no valor,
medir, ver se o imóvel nos atende, se não é grande, se não é pequeno, elaborar layout, porque o proprietário é que faz as adaptações nesse imóvel, não é o INSS. Então, precisava fazer um layout, onde vai ficar o banheiro, onde vai ficar o consultório médico, onde vai ficar a recepção. Pois bem, quando nós tínhamos isso em mãos e que chamamos o DICO para chamar o proprietário para alugar o imóvel, infelizmente ele tinha alugado, né? Como eu disse, é uma cidade de um comércio realmente muito aquecido, e os imóveis não ficam parados, e era um imóvel de muita qualidade do lado de onde é o Coelho Diniz novo. Umas três lojas para cima, abriu, se não me engano, uma loja de móveis. Bom, voltamos à estaca zero ainda em 2022 com relação em 2023 com relação a esse imóvel. Quando foi em 2024, aí esse processo morreu. Em 2024 nós montamos um outro processo. Esse novo processo já sob a égide da nova legislação de licitação, extremamente complexa, né? Todo mundo que licita hoje sabe o tanto que a nova legislação, a 8666, já era uma legislação complexa, essa ficou ainda mais complexa. Então, a gente lançou um outro aviso de procura de imóveis, preocupado com o quê? Única e exclusivamente com o alagamento. Não tem outro motivo para a gente sair de lá, é a questão do alagamento. Já tem uns 2 anos ou 3 que não alaga. Entrou outro dia um filete d'água, mas a própria faxineira limpou tudo, então não entrou mais. O senhor Cláudio, que é o proprietário, colocou umas válvulas de retenção, porque a água volta por dentro do prédio, ela não vem toda da rua, ela volta pelos ralos dos banheiros, pelo ralo da cozinha. Então ele colocou válvulas de retenção, de modo que essa água não volta, e colocou uma contenção na porta. Não segura tudo, mas segura um pouco. Enfim. E aí a gente está, desde 2024, com esse processo de locação em movimentação. Por que 2024 e a gente já está em 2026 e até hoje não saiu? Porque realmente não era, e talvez não seja ainda, e eu vou explicar por quê, não era e talvez não seja uma prioridade nossa no momento. Por quê? A agência está em funcionamento. A agência presta, como eu disse, todo e qualquer serviço público que você precisar, está lá hoje, amanhã, depois, o dia que for, para prestar o serviço, né? Eu tenho agência, por exemplo, a agência de Manhuaçu hoje. Se vocês quiserem relatório, prova, escrito, documento, de tudo isso que eu estou falando, é só me pedir que amanhã está na mão dos senhores. Tem a agência de Manhuaçu, por exemplo, está ali do lado da Chevrolet, né, e do SAI, e a gente chegou em Manhuaçu a um desacordo comercial, como aconteceu aqui em Caratinga. O senhor José Brás, que é proprietário, ele pede R$28 mil no valor do aluguel, a gente paga 22, um valor que a gente acha assim que já é super razoável, porque a localização não é central, né, um imóvel que não está em condições tão boas quanto o imóvel de Caratinga. Se vocês forem lá amanhã, vocês vão ver que o forro está caindo. Ele parou de dar manutenção no imóvel, porque a gente entrou em desacordo, ele parou de dar manutenção do imóvel. Então, o forro está caindo, tem uma série de situações que a gente precisa sair de lá com urgência. Então, hoje, a nossa prioridade, e eu não estou aqui para mentir para vocês, não é porque a gente está aqui em audiência pública que eu vou falar em verdade. Hoje, a nossa prioridade é a PS Manhuaçu. Foi até no início, talvez, do mês de junho, a PS Mutum. Nós ficamos 5 anos com a PS Mutum fechada. 5 anos, porque a cidade não oferecia imóvel. A gente lançava um aviso de procura de imóveis, que é um edital, e não aparecia imóvel. Lançava e não aparecia, lançava e não aparecia. Quando aparecia, a gente não fechava acordo com relação ao valor, por causa de burocracia. Nós ficamos 5 anos com a agência de Mutum fechada. Quando o Claudinei, que é o atual prefeito de lá, assumiu a prefeitura e nos procurou, queixando dessas coisas. Nossa, pelo amor de Deus, abre essa agência de Mutum, porque eu não aguento mais, eu preciso ficar levando o pessoal em Manhuaçu, eu preciso levar o pessoal em Aimorés, eu preciso levar o pessoal em Caratinga, e fica longe para mim. O que a gente pode fazer para abrir
essa agência, eu falei, Claudinei, vamos fazer um negócio, aluga para mim o imóvel por um prazo razoável, 1 ano, 2 anos, até a gente ver se consegue, né, alugar por conta própria, achar um imóvel que nos atenda e alugar por conta própria. E assim o Claudinei fez. Alugou para a gente o imóvel, adaptou da forma como a gente precisava. Isso foi amplamente noticiado aí. A agência, se não me engano, abriu dia 1º de junho. Vocês entrarem na internet aí, vocês vão ver a inauguração da agência, toda custeada pelo município de Mutum. O INSS só entrou com os equipamentos e servidores e foi reaberta essa agência. Deixou de ser nossa prioridade, porque reabrimos essa agência e agora a gente está com esse problema em Manhuaçu. O senhor José Brás, na última reunião que a gente teve com ele, garantiu, junto com os advogados dele, que estaria entrando com ação de despejo contra o INSS. O INSS sair do imóvel dele, porque ele quer os 28 mil que ele acha justo, e eu acho que ele está certo, porque o imóvel é dele, ele pode pedir até 50, né? Mas nós, enquanto órgão público, para depois, lá na frente, não responder, para não sair no jornal que a gente está superfaturando locação e que a gente está beneficiando, a gente não faz. Né? E por vedação legal mesmo, a gente não faz. A gente nem autorização dos nossos superiores para gastar um dinheiro que não seja dentro do que vale, né? Dentro do valor de mercado. E o mercado diz para nós, com uma avaliação da Caixa, que exímia avaliadora de imóveis, o mercado nos diz que o imóvel dele vale 22, mas ele quer 28, está no seu direito, nós não podemos pagar, vamos sair de lá. Só que ele quer que eu saia amanhã. E amanhã eu não posso sair, eu não tenho nem condição de sair, né? Porque eu vou colocar meu mobiliário aonde, eu vou fazer o que com a minha estrutura, eu não tenho como sair. Então, ele está entrando com uma ação judicial de despejo, pedindo o nosso despejo de lá. E fechar uma agência, como a agência de Manhuaçu, que atende a uma população maior do que essa de Caratinga, eu não tenho os números de lá, mas é uma agência que atende um maior número de pessoas do que Caratinga, é uma agência com uma estrutura diferenciada e com uma demanda maior, porque atende mais municípios, tem uma zona rural maior. Eu não posso nem pensar em fechar essa agência. Então, nós pegamos e direcionamos todos os nossos esforços, agora, estão voltados para a solução desse imóvel de Manhuaçu. Estamos com um processo de locação de imóvel aberto lá, está com prazo aberto até dia 20, depois de amanhã. Ainda não temos nenhuma proposta, ninguém propôs, porque, como eu disse, a legislação emperrou demais, está muito rígida. A legislação pede que o imóvel tenha matrícula, que a construção seja averbada nessa matrícula, exige que tenha habite-se, a gente sabe que na cidade do interior isso é raro, e, para piorar mais as coisas, o que eu acho mais absurdo, exige que tenha AVCB. Ninguém tem. Olha, eu não sei, será que a Câmara de Caratinga tem um AVCB válido? Está em dia o AVCB? A nossa gerência executiva do INSS lá em Valadares não tem o AVCB válido. Então, assim, é uma coisa que dificultou muito. E está na lei, eu não consigo alugar, principalmente, um imóvel que vai fazer atendimento ao público sem um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro válido. E a maioria dos imóveis não tem. Todo mundo que eu procurei lá em Manhuaçu, todos os corretores, todo mundo falou, não, vocês estão exigindo demais. Quem tem AVCB, eu falo com o pessoal de AVCB, o nego não sabe nem o que é isso. Então, assim, a gente está chegando dia 20, que é o último dia de prazo, já é a segunda vez que a gente lança, sem sucesso. Então, a gente está esperando para ver se até o dia 20 a gente consegue. Bom, o processo de Caratinga está parado? Não está parado, está andando. Eu tenho aqui do dia 19/8, não, 19/8 foi o dia que eu imprimi, deixa eu ver aqui se tem a data. 18/8, ontem, um levantamento, um estudo técnico, uma nota técnica da nossa engenharia, elaborando um termo de referência. É um termo de referência simples, mas ele diz, pela quantidade de servidores que a gente tem, pelo volume de atendimento, pela quantidade de médicos, ele diz a área que eu preciso para alugar aqui, em Caratinga, então já é um passo importante. A gente precisa de um imóvel de 450 metros quadrados,
E um valor de locação, é claro que depois a gente vai pedir para avaliar isso, né? Mas eles já fizeram uma estimativa que o valor do metro quadrado é em torno de R$ 42. Não sei se é muito ou pouco, mas é um estudo da nossa engenharia, o que gera um valor de cerca de R$ 19 mil. Então, o que a gente procura em Caratinga hoje, não quer dizer que seja isso. Não quer dizer que o proprietário que não aceitar isso não possa fazer uma proposta, mas o que a gente busca hoje, um imóvel de 450 metros quadrados em torno de R$ 19 mil. Bom, aí precisa ainda de uma série de questões burocráticas, que é o lançamento desse aviso de procura de imóveis, nos termos que eu disse, né, com todo o excesso, com toda a burocracia, e precisa que os proprietários tenham essa documentação, tenham o imóvel, que o imóvel esteja dentro desses termos e que ele tenha a documentação, que seja um imóvel regular do ponto de vista do auto-vistoria do Corpo Bombeiro, habite-se, matrícula do imóvel, que seja do proprietário, que não seja coisa de herança, coisa de bolo, como a gente vê muito, que às vezes não desmembra, né? Então, assim, hoje a realidade é essa. Não querendo desmerecer os senhores, eu só queria ressaltar uma coisa. Chegou para a gente lá, que depois desse movimento, eu recebi lá essa notícia, falou, vocês já alugaram o imóvel? Um corretor de imóveis daqui mesmo que me ligou. Vocês já alugaram o imóvel porque soltaram aí um vereador, alguém da Câmara falou que vocês já tinham assinado uma ordem de serviço e já gravou até vídeo na porta do imóvel. Não temos esse imóvel. Não temos nem expectativa de alugar esse imóvel. Não tem uma proposta, não tem um edital, não escolho. O dia que a gente foi visitar esse imóvel foi uma mera visita, assim, para ver se, do ponto de vista, eu não sou técnico, né? Eu sou servidor administrativo, né? Eu não sou técnico. Então, assim, no meu olhar de gerente, com a minha experiência de 15 anos, é um imóvel que nos atende, mas demanda uma análise técnica. Então, assim, não querendo desmerecer os senhores, esse processo não demanda dessas audiências públicas, né? A gente não está aqui correndo atrás do imóvel para dar satisfação, porque a população está insatisfeita e a gente quer responder imediatamente isso. Não é isso. Desde 2024, está aqui o número do processo. Se quiser pesquisar lá no nosso SEI, né, que é o nosso sistema lá de acompanhamento processual, vai ver que desde 2022, como eu disse, a gente já vem procurando imóvel, é uma demanda nossa, uma sensibilidade nossa, de saber que precisa sair de lá única e exclusivamente por causa das enchentes, né? E esse segundo processo é de 2024, então, completamente alheio a essa questão de audiência pública, manifestação popular, nada disso, tá? Com relação às demais reclamações, eu recebi lá a ata, né, da audiência que foi feita aqui em 3/3 da primeira audiência pública, que eu não vi, que a gente não foi comunicado. Então, tinha aqui umas coisas que eu acho importante falar, né? A audiência foi exatamente sobre a prestação de serviço de infraestrutura e da valorização do cidadão do usuário pelo INSS de Caratinga. Bom, alguém visitou as dependências da agência do INSS Caratinga, destacando que aquela unidade de atendimento não dispõe de sanitários. Não é verdade. Vocês estiveram lá, vocês viram, não é verdade. Tem sanitário, tem 4 sanitários para os segurados, tem sanitário adaptado, tem sanitário não adaptado, tem adaptado masculino, tem adaptado feminino, tem fraldário, que é uma coisa que órgão público nenhum tem. Nós temos fraldário, a mãe chega com sua criança, ela tem um lugar sem ser o banheiro, para ela trocar a criança, sem precisar de ser dentro do banheiro ou em cima de mesa ou cadeira, como a maioria dos órgãos públicos. Nós temos fraldário, então não é verdade. Né? Vocês estiveram lá e puderam comprovar. Nem tampouco área coberta para acomodar os pacientes, também não é verdade. Tem um salão maior do que esse, talvez com o mesmo número de assentos que tem aqui, para quem quiser entrar e sair, indiferente de estar sendo atendido ou não.
Lá é um órgão público, entra e sai quem quiser, na hora que quiser. Não existe isso. As pessoas, às vezes, veem outras pessoas do lado de fora por mera liberalidade da pessoa, ela quer ficar lá fora, cansa de ficar lá dentro, porque realmente atrasa. Quando para falar, né, eu já repito aqui que eu não estou aqui para mentir, atrasa mesmo. Nós temos problemas seríssimos com o atendimento médico, seríssimo. Tem médico que, infelizmente, tem atendimento 7 horas da manhã e ele chega para atender a população às 11. E a gente está trabalhando para poder resolver isso, apesar da perícia médica não ser mais do INSS, depois eu vou falar desse ponto. A gente está trabalhando para tentar resolver isso, mas acontece muito de atrasar atendimento, muito. Então, a pessoa cansa de ficar lá dentro, vai lá fora, volta cá para dentro, vai lá para fora. A área do estacionamento é muito grande, né? Vocês viram, né? Repito, vocês estiveram lá e viram. Então, não é verdade. A gente tem área coberta para acomodar, não a todos, né? Porque se encher, aí não tem jeito. Mas é uma área suficiente que dá para acomodar muita gente. Falta de infraestrutura no local. Depende do que está falando, né? Porque eu acho que, como eu disse aqui, a gente tem toda a infraestrutura. O prédio é totalmente climatizado, sanitário, assentos, guichê para atendimento, cadeira, tem toda a infraestrutura. Eu queria entender o que falta de infraestrutura no local. Impossibilidade de acesso do acompanhante no momento das perícias. Isso aí é uma questão também que não diz respeito a nós, INSS. O ato médico, né, e aí, se tiver alguém aqui que é médico, tem alguém que é médico? Ninguém é médico. O ato médico, a única pessoa que determina as condições que ele vai ser realizado é um médico. Isso ninguém questiona. Ninguém questiona. É o chamado ato médico. Eles têm legislação própria, específica, para falar o que é o ato médico. E o ato médico é o que o médico determina naquele momento que seja o ato médico. Se ele falar que ele não vai fazer uma perícia na presença do acompanhante, ele tem uma legislação federal que permite que ele faça isso. Eu não faço, ele pode se recusar a fazer. Você quer entrar com o seu acompanhante? Você pode entrar, mas eu não vou fazer a sua perícia. Tem uma certa razão, porque muitas vezes a pessoa, o acompanhante entra e às vezes fica dando palpite na perícia ou instruindo a pessoa. Então, o médico ali, a sós com o segurado, eu acredito que a perícia seja mais isenta, e é isso que eles justificam, mas frisando que é um ato médico e é uma decisão do médico permitir ou não que o acompanhante entre. Alguns médicos permitem, outros não gostam nem de falar nesse assunto, já não permitem ninguém, nenhum tipo de segurado, é o segurado e ele dentro da sala. Reclamaram também do pequeno número de funcionários na agência. A gente tem, hoje, nós temos, igual eu falei, nós temos 10 funcionários na agência. 4 deles estão no atendimento, outros 6 estão fazendo trabalho remoto. O que eu digo que é atendimento? Você chega lá querendo um CNIS, né, que é o seu cadastro lá de informações sociais. Esse servidor está no atendimento para fazer isso. Você chega para fazer sua perícia, tem que ter um atendente para poder pegar sua documentação e passar para o perito. Então, esse é o nosso atendimento administrativo. A maioria dele hoje é agendada. Você precisa ligar na Central 135 e falar, olha, eu preciso ir lá no INSS pegar meu CNIS, ou pegar meu histórico de pagamento, ou pegar meu histórico de empréstimo consignado. O que dizem aqui que é pouco funcionário, hoje nossos funcionários, se você ligar lá, exceto perícia, você ligar lá e falar assim, eu quero o meu CNIS, você é atendido com 3 dias. Então, se você ligar hoje, quarta-feira, no máximo segunda-feira, está agendado para te atender. Então, por que o número de funcionários não é pouco? Porque a gente determina a quantidade de funcionários de acordo com esse número. Quando a gente vê que esse número está crescendo, por exemplo, a gente chama de TMEA, tempo médio de espera do atendimento. Quando o nosso TMEA está aumentando, por exemplo, está chegando 10 dias, eu tiro alguém que está na análise de processo e coloco para atender. Reduziu o TMEA, eu libero essa pessoa para ir para trás, analisar benefício.
é a segunda parte muito importante, para mim, uma das mais importantes hoje, né? Porque o cidadão está reclamando, com razão, né? De que a análise dos benefícios demora. Você protocola um requerimento de aposentadoria e a lei prevê que ele seja analisado em 45 dias e a gente vê que tem requerimento que demora até 6 meses ou mais para ser analisado. A gente está com uma deficiência imensa de servidores do INSS como um todo, as 1.200 agências do INSS, no Brasil inteiro. A gente tem essa carência de servidores, né? E o que fez com que a fila explodisse, há quem diga, né, o próprio INSS reconheceu cerca de 2 milhões de processos de benefício aguardando análise, e esses 6 servidores nossos que estão na retaguarda estão exatamente fazendo esse tipo de serviço, analisando o processo de benefício. Não daqui de Caratinga, porque tempos atrás unificou essa fila, a fila é regionalizada. Hoje a nossa fila, se você entrar com um processo de benefício aqui em Caratinga, esse benefício pode ser analisado por um servidor de qualquer agência de Minas Gerais ou do Espírito Santo, que é a nossa regional, né? Então, esse servidor está analisando o processo que cai na fila, né? Ele está analisando. Bom, benefício negado injustamente é muito complexo, né? Sem analisar um caso concreto, né? Não sei falar sobre isso, porque eu não sei qual caso. Geralmente, né, há um cuidado muito grande na análise desses processos. Acontece, sim, de errar, de benefício ser negado injustamente, mas para eu falar se foi injusto ou se não foi injusto e tentar explicar o que aconteceu com o benefício, eu teria que analisar o caso concreto. Aí, já finalizando, para a gente passar para as perguntas, eu queria me reportar à vereadora, desculpa, o nome da senhora? Zelinha. Vereadora, eu disse para a senhora, né, tem 15 anos que eu sou gerente regional lá em Valadares, e a única coisa, dona Zelinha, perante Deus, que a única coisa não, a coisa que eu mais preocupo perante Deus, chame os meus servidores, chame os meus gerentes, são subordinados a mim, é o tratamento ao segurado. O segurado é meu patrão. Eu não sou político, eu sou servidor de carreira do INSS, concursado, tenho 20 anos de INSS, e uma preocupação imensa, gigante, com o nosso cidadão, né? Porque é a minha razão de ser. Eu só estou lá por causa do cidadão, eu só estou lá por causa do segurado, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande em todas as nossas reuniões de trabalho. Eu converso com os meus gerentes a respeito do tratamento. Eu não sei se o que a senhora se refere, porque eu já tive muito problema aqui em Caratinga, muito problema. O pessoal que é mais antigo aqui sabe, quando eu cheguei, né, eu não posso de forma nenhuma citar nomes, porque, né, eu posso até responder por isso, mas a gente tinha alguns servidores na PS Caratinga, que a gente tinha muito problema com eles. E por que eu digo especificamente desses servidores? Não é porque eu achava ele ruim ou porque eu já vi ele maltratando algum segurado. É porque a gente tem um canal de ouvidoria, onde o cidadão faz reclamação, e chegava diariamente reclamação desses mesmos servidores no canal de ouvidoria. Eu já fiz aqui na região de Caratinga dezenas de reuniões com presidentes de sindicato de trabalhador rural da região. Se vocês conhecerem o presidente de sindicato de trabalhador rural, perguntem. O Ricardo já fez reunião com vocês? Quantas vezes? Todas que eu fui chamado, todas. E em todas as reuniões, a reclamação era a mesma, com relação a esses mesmos servidores. 1 ou 2 ou 3, talvez alguém aqui que seja mais antigo aí saiba até de quem que eu estou falando. Era muito recorrente isso. Por favor, não fala nome. Era muito recorrente isso. De uns tempos para cá, depois que alguns desses servidores, né, antigos, aposentaram, não sei, a gente parou
de ter esse tipo de reclamação. Então, assim, me assusta de ver a senhora falando, porque tem anos que eu não recebo nenhum tipo de reclamação com relação aos administrativos. Não estou me referindo aos médicos. Depois eu vou falar da situação... Depois eu vou falar da situação perito, porque é a parte, não é servidor nosso mais. Mas com relação aos nossos servidores administrativos, e eu conheço cada um, eu tenho certeza, dona Zelinha, que... Então, claro que eu vou fazer, já está anotado aqui. Vou conversar... Sim, vou conversar com a Andréia, que é nossa gerente, né? Depois, no particular, se a senhora quiser conversar, eu estou à disposição da senhora. Eu acho que não vale a pena, né, a gente citar nome. Eu não vou te falar com você nomes, porque aconteceu perto de mim, não foi perto de outras pessoas. O que eu falo, eu tenho fundamento. Tá? Eu não falo assim, a Deus dará. Sim. Tanto os funcionários antigos, como alguns novos que estão lá. Para isso, eu quero conversar com a senhora e quero deixar, né, a gerência, né, do INSS Governador Valadares. Gente, repito, perante Deus, não sou político, não sou demagogo, não estou aqui falando nada para ficar livre de nada. Se eu não quisesse, eu não tinha nem vindo aqui. Então, estou aqui de cara limpa para dizer o que tiver de problema e que tiver ao nosso alcance resolver, nós vamos resolver. Eu quero conversar com a senhora e, se tiver acontecendo e tiver... também uma coisa, eu não posso responder por Belo Horizonte. A senhora conversou lá com alguém, eu posso até... Nós subimos, levamos nosso carro para lá mesmo. Nós subimos para lá, chegou lá, com o menino de cabeça baixa, abaixando a cabeça baixa, atendeu o vigia que levou nós para levar, tratou o vigia grosseiramente, ela, a moça, lá em Belo Horizonte. Aí depois nós fomos todas, pegou na outra sala, nós fomos queria falar com o gerente, a moça, a senhora, estava junto com o rapaz bem educado. Ela falou assim: vocês não querem conversar? Como se fosse. Pelo amor de Deus. Eu não posso, por Belo Horizonte, eu não posso responder. O que eu posso falar com a senhora é que, se a senhora tivesse em Governador Valadares, seja para o que for, né, o tratamento que a senhora ia ter é o tratamento que eu estou dando à senhora aqui, né? E aí eu quero conversar com a senhora para entender, como eu quero conversar com o outro vereador, acho que ele não está aqui mais, a respeito do atendimento que ele teve, para saber em que época que foi, se é coisa atual, se é coisa antiga, e para ver o que a gente pode fazer. Então, deixar as portas da gerência de Governador Valadares abertas para qualquer tipo de reclamação ou solicitação, principalmente de mau atendimento do servidor. A gente não permite. E se acontecer em casos mais graves, a nossa ouvidoria, que é via Central 135. A gente faz questão de apurar todas. Igual o vereador Catita fez pergunta, eu também tinha essa pergunta para fazer. Tá ótimo. Quanto a pessoa que tem que deslocar para algum lugar longe, Tá não teria como ceder essa passagem antecipada para a pessoa, não sabendo que já tem os ônibus, não tem como facilitar isso, não? Aí agora eu vou tomar mais 10 minutinhos do tempo, ou 5, para falar sobre a perícia médica. A perícia médica do INSS, desde 2019, a perícia médica não pertence mais aos quadros servidores do INSS. Pertenceu até 2019, eles eram peritos médicos previdenciários, eram servidores nossos. E eles, descontentes com a categoria, descontentes com o INSS, descontentes com a estrutura do INSS, eles entraram numa greve pedindo a saída do INSS. Eles queriam ter uma carreira própria, eles queriam ser reconhecidos como peritos médicos federais, e através dessa greve eles conseguiram. Foi uma das maiores greves que a perícia médica fez, né? E então eles saíram do INSS e hoje eles constituem uma carreira
vinculada ao Ministério da Previdência Social, é uma subsecretaria de Perícia Médica Federal, e eles estão vinculados diretamente ao Ministério. Eu não sou chefe deles, o meu chefe em Belo Horizonte não é chefe deles, ninguém no INSS, o presidente do INSS não é chefe deles. Eles estão subordinados diretamente ao subsecretário de Perícia Médica Federal, que, por sua vez, está subordinado diretamente ao Volney Queiroz, que hoje é o ministro de Estado da Previdência Social. Então, assim, é uma relação assim, que dificultou demais o nosso trabalho, demais. A nossa atuação junto à perícia médica de 2019 para cá, e a nossa relação com eles vem piorando a cada dia, principalmente aqui em Caratinga. Posso falar, está sendo gravado, pode ser divulgado, se vierem me cobrar o que eu estou falando aqui, eu falo e tem como provar. Hoje, a agência Caratinga, com relação aos peritos médicos, alguns também, não são todos, mas com relação à perícia médica, é a agência que eu mais tenho problema, com faltas, atrasos, remarcações. Então, deixa eu explicar com relação à perícia distante, porque passa por isso e por uma decisão que é deles, da Perícia Médica Federal. Não é toda a perícia que precisa marcar para distante. Se você requerer um auxílio-doença, benefício por incapacidade, todo ele vai ser feito aqui. Se você requerer um LOAS, todo ele vai ser feito aqui. Agora, tem umas perícias revisionais, porque o governo federal está revisando os LOAS deficientes antigos. Está na lei. De dois em dois anos a gente precisa rever. De 2 em 2 anos a gente precisa rever os LOAS, porque às vezes a pessoa recuperou a capacidade de trabalho, às vezes a pessoa alguém do grupo familiar arrumou um emprego. Então, de 2 em 2 anos a gente precisa fazer uma reavaliação, e a gente está nesse período de reavaliação. Como a agenda ordinária da perícia ela está muito longa, se você for agendar um benefício hoje aqui para Caratinga, você está agendando para 40, 50 dias, essas revisões, elas não estão sendo feitas por todos os peritos. O perito, ele tem que querer ganhar um extra para poder fazer essas perícias revisionais. Ele ganha tipo um bônus, é tipo uma hora extra para fazer essas perícias revisionais, só para as revisionais. E aqui em Caratinga, nenhum dos peritos quis esse bônus, eles não quiseram esse extra. Ninguém quer, porque eles têm outras atividades. Então, aqui em Caratinga, e não só aqui em Caratinga, em Valadares também não tem, não. Nós não temos nenhum perito em Valadares fazendo. Agora, você imagina, uma cidade daquele tamanho, eu não tenho nenhum perito fazendo perícia revisional. A pessoa vai marcar, não tem vaga. Tem vaga para Colatina, tem vaga para Manhuaçu. Então, a gente vem trabalhando em Valadares com mutirões. Dia 29 e 30 agora vai ter um mutirão. Em Caratinga, a gente está traçando uma estratégia diferente, porque o INSS conseguiu recentemente na Justiça a possibilidade, antes era proibido, agora é permitido, de fazer a teleperícia. É a perícia da pessoa via internet, via computador, o segurado na frente de um computador com uma câmera e o perito lá em São Paulo. Já vem funcionando, nós já fizemos várias em Valadares, funciona muito bem. Então, a gente está montando uma sala de teleperícia aqui em Caratinga. Eu já fiz um acordo com o senhor Cláudio, precisa fechar uma sala até em cima, porque a sala nossa, a divisória é baixa assim, e por questão de privacidade, precisa fechar essa sala até em cima. O senhor Cláudio me pediu até dia 20, que é depois de amanhã, para fechar essa sala. Amanhã eu vou passar para ver se já fechou. Já temos computador, câmera, caixa de som e o perito para fazer as perícias. Vai resolver esse problema de precisar de deslocar daqui para poder fazer perícia em outro lugar. Quanto ao atendimento dos peritos, é isso que eu já falei. Temos tido problema, perito faltando, perito atrasando, e um caos. A gente chega lá, a Andréia descabelando, porque o perito não foi, o cidadão não entende isso, que eu estou falando, ele nem precisa entender, que a perícia não é do INSS, é tudo INSS na cabeça dele, e tem que ser, deveria ser. Então, chega lá e acaba que o nosso servidor administrativo é que paga o pato, porque ninguém reclama com o perito, às vezes o perito está nem lá para poder escutar a reclamação, e o nosso segurado que está no guichê lá é que apanha. Então, assim, há muito pouco
que eu possa fazer com relação a isso, a não ser continuar reportando. A Andréia é uma gerente muito diligente. Hoje mesmo eu já recebi um e-mail dela falando que o perito faltou, e aí ela manda para mim e eu reporto para o chefe deles lá em Brasília. Diariamente ela me manda, é a única agência que eu recebo esse tipo de reclamação. Diariamente ela me manda, e se precisar eu abro o meu e-mail aqui para os senhores verem, que diariamente ela me manda, e eu reporto para a chefia deles em Brasília. Olha, conforme orientação, segue relato da APS Caratinga sobre falta do perito, ou sobre atraso do perito. E aí, contando com a colaboração deles lá para tentar resolver. Mas foge a minha alçada resolver. Tá? Então, é isso. Né? Essa pessoa que está agendado para frente vai poder entrar nesse processo de mudança? Pode. Quem está agendado para frente, para outro lugar, ou mesmo que seja, se for para aqui, não. Porque tem um tanto de gente agendado para aqui, ainda, mais para frente. Se for para aqui, não. Eu aconselho a esperar a data. Agora, se tiver agendado para fora daqui, aí pode procurar a agência e pedir para remarcar a perícia para a sala de teleatendimento que deve ter aqui a partir, né, eu vou cravar uma data aqui, porque eu acho que a gente tem condição de atender. A partir de 1º de setembro, provavelmente essa sala vai estar. Se o seu Cláudio honrar o compromisso comigo e fechar a sala até em cima, eu te liguei uns dias para trás, te falei que eu estava em Caratinga e precisava de resolver um problema, mas que eu tinha resolvido com o Cláudio, era isso. Eu ia ver se a Câmara tinha possibilidade de fechar essa sala com maior urgência para a gente, mas eu encontrei com o seu Cláudio, lá no galpão que ele tem do lado lá, e falei: ô, seu Cláudio, fecha isso aqui para mim. Uma bobeira, um trem, uma carreira de divisória igual essa que está em cima aí, ó. E ele falou: não, fecha para você, é só eu achar um prestador de serviço e eu fecho para você. E me garantiu que até dia 20, depois de amanhã, né, isso vai estar fechado lá. Se ele honrar esse compromisso, eu acredito que dia 1º de setembro a gente tem essa perícia conectada funcionando aqui em Caratinga. A pessoa que recebia o LOAS entrou com pedido recebia o Bolsa Família, entrou com pedido de aposentadoria pelo LOAS. Por que demora a resolver a situação? Olha, acho que não tem muito a ver com a questão do Bolsa Família, não. Demora, está demorando mesmo, é um processo complexo. Como eu disse, nós estamos com muito poucos servidores, é uma dificuldade do INSS, é uma dificuldade do governo federal, né? Depois de arcabouço fiscal, depois de lei de responsabilidade fiscal, limitação para contratação, a gente não consegue mais ter o número de servidores que a gente tinha. Eu tenho 20 anos de INSS. Quando eu entrei no INSS em 2006, nós éramos 60 mil servidores, 59 mil e pouco. Hoje nós somos 17 mil. 17 mil, dá um Google aí que você vai ver, número de servidores hoje no INSS. Nós somos 17 mil, nós éramos 60 mil. Claro que muita coisa mudou, os processos ficaram digitais, né? Aprimorou muito, tem análise automática de benefícios, não precisa mais de 60 mil, mas 17 mil é muito pouco. 17 mil é muito pouco, então demora mesmo, é lento, principalmente o LOAS, se for deficiente, ainda é mais lento, porque precisa agendar perícia, agendar avaliação social, então é um processo que realmente é lento. Aproveitar, né? O vereador Ricardo perguntou, acho até que já foi respondido, né? Você já respondeu, né? Perícia marcada em outras cidades, você já explicou? Está respondido então, Ricardo? Tá. A outra aqui do Juarez, quando irá acontecer a mudança da agência para o centro? O cidadão terá um espaço para ser atendido? Essa é a pergunta, são duas perguntas numa só. Parece que o senhor também já deu um esclarecimento sobre a questão. Não está parado, o que o senhor disse, mas está ainda em andamento. Está ainda em andamento, não está parado. Pode ser que não aconteça com a velocidade que todos esperam,
Mas, como eu disse, eu acredito que o atendimento lá não é ruim, a gente presta, sim, um bom atendimento. Temos nossas dificuldades, gente, né? Não tem como fechar os olhos para tudo que o INSS está passando, né? Hoje, pelo que a gente faz, pelo trabalho que a gente faz, pelo volume de atendimento, pela demanda social, né? Pela atividade do INSS, a gente tem nossas dificuldades, nossas mazelas, não é fácil. Em toda agência do INSS que você for, a gente tem dificuldade, não é fácil. Mas, assim, dentre todas as agências do Brasil, né, dentre todas as nossas agências, pelo menos as que são locadas, porque a gente tem agências próprias que têm uma infraestrutura melhor. Né? Se for no Vale do Aço mesmo, todas as nossas agências são próprias. Então, elas têm uma infraestrutura melhor, são prédios próprios melhores. Quando é locado, é muito complicado, porque a gente precisa de ficar ajeitando, adaptando. O imóvel, às vezes, não é o que a gente precisa, mas a gente aluga e tem ali dentro, porque é o que tem para oferecer. Então, eu posso dizer que a PS Caratinga está nessa situação. Não está na melhor posição, não está no melhor local, né? Não é a melhor agência, mas tem de tudo. É uma agência limpa, uma agência arejada, uma agência climatizada, uma agência que tem gente para atender, tem vigilância, tem limpeza, tem estacionamento, se precisar de parar. Então, assim, não está parado, vai caminhar, não posso dar um prazo. E outra coisa que eu posso dizer com certeza, não posso afirmar que vai ser naquele imóvel da Moacir de Matos. Se falar alguma coisa que eu falei que ia ser lá, não é verdade, não falei. Nós fizemos uma visita e eu disse que o imóvel nos atende, pelo menos assim, no meu olhar administrativo, mas a gente precisa que a engenharia vá olhar a questão estrutural, né? Eu acho que dá sim, mas uma série de senãos. A engenharia precisa avaliar, o proprietário precisa ter toda a documentação, o valor precisa ser compatível com o valor de mercado, né? Então, assim, se eu afirmar que vai ser lá, eu vou estar mentindo para sair daqui bonzinho, não vou fazer isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Rogério. Ricardo. Pelo seu conhecimento, pela sua fala aí, a gente sabe que você em casa de inteligência tem uma bagagem nova de INSS. Por você, ele não sai de lá. Não, por mim ele sai de lá. Por mim ele sai de lá. Eu estou te dizendo assim, que o imóvel não está numa situação precária, como pintaram na ata aqui, que ele não está caindo em cima dos outros, que ele não tem banheiro, não está nessa situação. A senhora foi lá, não foi, né? Mas convido a senhora a ir lá comigo, vão lá ver internamente. Sim. Mas por mim a gente sai de lá sim, sai de lá. Porque hoje, igual eu falei com a senhora, quando a gente foi para lá, eu confesso para a senhora que passou muito por... Eu apesar de não ser técnico, não ser engenheiro, mas diante de um cenário assim de indecisão, quem bate o martelo sou eu, né? Então, quando esse imóvel surgiu lá, quem bateu o martelo fui eu, 10 anos atrás. Falei, não, vai ser aqui. Nossa, mas é longe. O servidor foi o primeiro que reclamou, né? Com razão, porque está acostumado aqui no centro e vai lá para longe. Ah, mas eu moro lá não sei aonde, eu moro não sei aonde. Falei, gente, depois vocês acostumam. No centro você ia de carro? Não, lá não tem lugar de parar. Pois é, aqui tem estacionamento. Vem de carro, para aqui dentro do estacionamento. Então, eu tive uma resistência, mas quem bateu o martelo e escolheu aquele lugar foi eu. Porque eu não visualizava no centro de Caratinga, naquela época, 10 anos atrás, outro lugar. E eu tinha urgência de sair, porque o GES queria que a gente saísse imediatamente, porque ele já tinha outra pessoa para alugar imediatamente. Então, assim, foi uma decisão minha, e a gente foi para lá e banquei, a gente foi como a gente foi para Manhuaçu, numa situação idêntica, na mesma BR, uma avenida lateral, longe do centro. Nós alugamos
Aí eu vou fazer uma parte aqui, só para a senhora entender como é que partiu essa decisão nossa foi tomada. Mais ou menos 10, 11 anos atrás, foi mais ou menos na mesma época, eu tive esse problema lá em Manhuaçu. A gente estava num prédio horrível, horrível. Era um galpão de café, não tinha uma janela. Lá embaixo, no final da cidade, lá na saída para Simonese, não tinha uma janela, ar-condicionado estragado, os banheiros pingando, tinha um vazamento no andar de cima. E uma cidade dificílima de alugar imóvel, principalmente o tamanho que o INSS busca. E aí os sindicatos de trabalhadores rurais, insatisfeitos com a situação da agência lá, eles começaram a acampar dentro da agência, invadir e fazer manifestação. Tem vídeo disso no YouTube. Pesquisa, INSS Manhuaçu, invasão de trabalhadores rurais no INSS Manhuaçu. Tem vídeo deles lá dentro. Eu lembro de uma ocasião que eu estava na praia, em Guarapari, de férias, e eles invadiram a nossa agência em Manhuaçu e falaram: a gente só sai daqui de dentro no dia que vocês mudarem essa agência daqui. E realmente a agência era péssima, horrível. E aí a gente fez esse movimento, igualzinho está fazendo aqui, reunião várias vezes, dezenas de reuniões, a cidade não oferece, e eles participando de tudo isso. Comecei a chamá-los, representante deles, para me ajudar. E aí apareceu esse imóvel lá na beirada da BR, numa rua lateral, né, a BR, e eu chamei e falei: olha, surgiu um imóvel, esse serve para a gente, tem tamanho, tem preço, tem tudo que a gente precisa. Serve para vocês? É meio longe, mas serve. Né? Porque, igual eles falaram, tem gente que vem da roça, já chega por aqui, não precisa ir no centro de Manhuaçu, muito difícil descer lá, a rodoviária é muito longe, então serve, alugamos. Logo depois a gente teve problema aqui, eu falei: não, nós alugamos em Manhuaçu e serviu, vamos alugar em Caratinga também. E alugamos aqui. Outra realidade. Por que hoje eu quero sair? Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, ele ficou grande para a gente. Eu estou pagando um aluguel de um imóvel que é grande para mim, tem área ociosa. A última enchente, a primeira enchente que deu lá, estragou meu arquivo demais. Eu tirei todo o arquivo de lá e mandei para uma central de documento que a gente tem em Contagem. Então, a área que era ocupada pelo arquivo está ociosa. Eu não posso ficar pagando a área ociosa. Né? Então, um ponto é esse, ficou grande. Muitos servidores aposentaram, eu devo ter lá uns 12 guichês de atendimento, só 3 são usados, com 9 guichês vazios, porque não tem servidor e nem público para atender. Então, ficou grande. O primeiro ponto é esse, está grande para mim. E o segundo ponto é a questão do alagamento, que é uma coisa que é inaceitável. Está estragando meu mobiliário todo, entra água lá, entra para dentro do nosso rack, queima nossa internet, estraga nosso ar-condicionado. Então, toda vez que entra água lá, a gente tem um prejuízo de alguns milhares de reais. Né? Então, a minha opinião é que a gente não deve ficar lá. Por isso, a gente, desde 2022, quando deu a primeira enchente, a gente já está movimentando para sair. Não tem entrado, mas eu não quero correr risco. Quero sair de lá e tudo que for possível eu fazer para poder sair de lá, nós vamos fazer. Ô, Ricardo, uma reclamação que a gente tem muito é a questão ali da área externa lá. Tem possibilidade de ver se o dono, o proprietário do local, faça uma varanda, coloca mais umas poltronas lá de fora para poder, o pessoal gosta de ficar mais lá de fora, para poder dar mais conforto, você viabilizar essa questão, não? Que a mais reclamação que eu vejo é o pessoal que fica lá de fora. E também, já perguntando, se tem possibilidade também do INSS poder fazer uma agência própria, poder fazer uma área com mais conforto aqui na cidade. Olha, eu posso te falar com quase absoluta certeza. O pessoal fica para o lado de fora porque quer. Se fosse coberto, seria melhor, porque ele ficaria do lado de fora coberto. Mas na iminência de sair, que a gente tem grande expectativa de sair de lá, né, fazer o proprietário gastar isso agora, e ele sabe, eu tive com ele recentemente, e ele sabe desse movimento que a gente está fazendo para sair de lá, seria assim, pelo menos desonesto com ele, eu pedir para ele fazer isso e amanhã ele ter um gasto e amanhã eu sair de lá, entendeu? Se a gente, porventura, vê que isso aqui vai ser frustrado e que eu não vou ter condição, se Deus quiser, não, a gente vai sair de lá. Daqui uns dias a gente vai poder estar comemorando a saída, né? Mas se
der qualquer problema e a gente não conseguir sair, é uma possibilidade, né, de pedir uma cobertura, a gente mesmo talvez fazer, mas no momento eu acho que a gente tem que canalizar os esforços para poder sair de lá. Qual que é a outra pergunta? A gente teve, eu estava conversando com um dos, não, estava conversando com o Grilo, com o Borges, estava falando com ele, que quando eu cheguei aqui, o INSS, em 2011, na Gerência de Valadares, o INSS estava durante um programa que chamava PEX, Plano de Expansão da Rede de Atendimento. Nós construímos a agência em Belo Oriente com esse PEX, nós tínhamos a possibilidade de construir a agência Santana do Paraíso não interessou, achou que era muito perto de Patinga, não quis. E a gente teve a possibilidade imensa de construir aqui em Caratinga, mas não achamos imóvel. Tinha um imóvel oferecido a nós, onde é a Receita Federal hoje, atrás do Menino Maluquinho, mas era um imóvel, para nós, na época, pequeno. Ele não cabia. Mas hoje eu acho difícil, do jeito que o governo está com insuficiência de recursos, dinheiro, um programa para isso, eu acho difícil. Acho muito difícil, mas pode ser difícil, mas não é impossível. O que eu posso te dizer? Eu vi recentemente Prefeitura de Ponte Nova, junto com o INSS, organizando, e aí envolve política, não tem jeito, se envolvendo politicamente, porque tinha uma área doada para o INSS, para liberação de recursos, inclusive através de emenda parlamentar, para a construção dessa agência do INSS. Não é uma agência cara, nós construímos recentemente em Timóteo uma agência, foi a última agência que nós construímos, deve ter uns 8 anos, 10 anos, é uma agência grande, mais ou menos o tamanho daqui de Caratinga, tem mais ou menos a mesma população. É um custo aí, se tiver o lote, em torno de R$1,5 milhão de reais. Uma emenda parlamentar de R$1 milhão, R$1,5 milhão, viabiliza essa construção. Mas também, Ricardo, eles estão achando longe ali. Se a prefeitura fizer a doação do lote, vai ser lá descer. Quando a gente monta, eu sou falante, viu, gente? Se vocês forem me dando corda aqui, eu vou pegando gancho num monte de coisa aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Quando a gente monta um aviso de procura de imóveis, é obrigatório, está na nossa lei, a gente oficiar o município, o Estado e a União, para ver se o município, o Estado ou a União tem imóveis para ceder para a gente. Quando a gente lançou um aviso de procura de imóveis aqui, que a gente oficiou, o município ofereceu para a gente uma área até boa, mas muito longe, lá na saída para Raul Soares, no loteamento que tem, novo, que tem lá, uma área de esquina, excelente, muito boa área, deve ter mais de 1.000 metros quadrados. Num loteamento novo, vocês devem saber onde que é, né? Na saída lá para Raul Soares. Foi o que o município ofereceu. Quando a gente pediu, a gente não imaginava que fosse oferecer lote, porque a gente não está tendo como construir. A gente imaginou que fosse uma secretaria, um prédio que está desocupado, né? Como a União tem aqui, a gente sabe que tem prédio do DENIT, tem do Instituto Brasileiro do Café, que nós já visitamos, só que inunda, né? Então, assim... Então, assim, a gente oficia, só que a União falou que não tinha disponibilidade, o Estado não tinha disponibilidade, e a Prefeitura nos ofereceu esse terreno lá, mas para construir a gente nem fui olhar, né? Como ofereceu um outro, meu Deus, o outro é muito estranho, atrás do INSS, mas você olha lá embaixo assim, ó, meu Deus do céu, para construir ali tem que ter uma engenharia, naquele morro subindo atrás do INSS, um barranco assim, completamente inviável a construção de qualquer coisa ali. Eu queria fazer mais uma pergunta. Lá em Santo Antônio tem um casal que estão casados ainda, mas são separados, todos os dois têm deficiência doente. Não, peraí que eu preciso acompanhar aqui seu raciocínio. Um casal... São casados no documento. Eles estão separados, eles são doentes, eles têm direito dos dois. Tem. Eles têm que idade, você sabe mais ou menos? Está fazendo 65. Se os dois tiverem 65, eles podem até ser casados. Os dois tendo 65 ou mais,
os dois têm direito ao LOAS, inclusive sendo casados. Se for separado, aí que tem direito mesmo, aí não precisa ter, né? Mas mesmo na mesma casa tem direito? Mesmo na mesma casa, se for a única renda, já há uma decisão judicial dizendo que, se for a única renda do idoso maior de 65 anos e até um salário mínimo, os dois têm direito a receber. Agora, se um dos dois receber acima do salário mínimo, aí já não tem. Agora, se for 2 LOAS, não tem problema. Colegas, a gente tem que partir já para a conclusão. Já são 21 horas. Tem mais alguma pergunta? Tudo bem? Oi? A pergunta é essa aqui. Quero saber como uma senhora mãe de 2 filhos fica viúva, apesar de não ser casada em documento, pai da criança, 16 anos, isso? Sendo o pai recebe LOAS, a mãe sem o direito do benefício, a criança como faz? Nossa, isso aí eu vou ter que pegar aí para ler, posso? Sim. Que eu não consegui. Uma senhora, mãe de 2 filhos, fica viúva. Ela não é casada. Ficou viúva. Um documento. O pai da criança, ele tem 16 anos, o pai? A criança, 16 anos. O pai recebia LOAS. LOAS não dá direito à pensão. Infelizmente. Infelizmente. LOAS não dá direito à pensão. Infelizmente. Ricardo, você respondeu muitos questionamentos, elucidou muitas perguntas que estavam sendo feitas. Eu considero que essa audiência pública ela foi muito proveitosa, porque nós tivemos, eu por exemplo, na questão dos peritos, para mim foi uma novidade. Eu não sabia que eles eram peritos federais e fora da questão do palio do comando da Previdência. Eu não sabia, eu fiquei sabendo aqui através da sua explanação aí. E eu acredito que vale agora para nós aqui da Câmara Municipal agradecer a sua vinda aqui, a disponibilidade. Quando o Ricardo recebeu o convite, ele já estava empenhado em outra situação, tinha outra agenda, né? Ele me comunicou que tinha outra agenda, ele fez um esforço para poder deixar a outra agenda para poder estar vindo aqui atender a agenda da Câmara Municipal de Caratinga, e nós, enfim, tivéssemos essa reunião que foi brilhante, importante para Caratinga. Eu quero agradecer pela postura, pela sinceridade com as palavras, pelo esclarecimento, tá? Isso ajuda muito, porque quando a notícia chega na casa, ela chega fortemente cercada de emoção e talvez de informações que não sejam informações verídicas. E quando isso é elucidado da forma que está sendo, com essa predisposição de estar informando, estar colocando da forma que é na realidade, nós estivemos lá mesmo, um grupo de vereadores, estivemos lá no atendimento da Previdência aqui em Caratinga, na agência, e nós fomos muito bem recebidos pelo senhor, pelo André, e nós tivemos ali um esclarecimento, nós andamos na agência, mostrou-se para nós lá tudo como que está lá, a forma da estrutura e tudo, e nós ali ficamos convencidos, né, naquele momento, que a necessidade ela se resumia nesses 2 pontos mesmo que o senhor colocou mais uma vez aqui. A questão da possibilidade de alagamento, que é muito ruim, e também porque lá o espaço físico, que ao tempo que foi contratado era necessário, hoje não se faz mais necessário aquele espaço tão amplo como é ali, um espaço menor resolve o problema.
Então, eu gostaria de passar para as considerações finais do senhor. O senhor tem aí os minutos para estar fazendo as considerações finais. Nós encerramos a fase dos questionamentos. Eu quero fazer um convite primeiro e depois, né, um pedido ou uma provocação. Como convite, eu queria convidar todos, né, que participaram dessa audiência, né, as autoridades, a mesa, o público, né, os cidadãos. Amanhã eu vou passar na agência às 8 horas para poder ver lá como é que estão as coisas e dar um abraço para o pessoal e ir embora. Queria convidá-los, a todos que puderem, para a gente encontrar lá às 8 horas, para a gente dar mais uma passada e ver realmente se as instalações são o que eu estou dizendo, né? Eu acho que é importante, porque para não ficar parecendo que às vezes eu estou querendo tapar o sol com a peneira, né? Então, para a gente ver que realmente lá tem uma capacidade boa de atendimento. Então, eu vou estar lá para despedir da equipe por volta de 8 horas. Se vocês quiserem, vai ser um prazer recebê-los lá nesse horário. E uma provocação, um pedido, quem sabe, né, se esse movimento continuar e a gente, às vezes, não conseguir responder num tempo assim razoavelmente curto, alguma possibilidade de alguma cessão de imóvel público, mesmo que locado, né? Exemplo lá do que a Prefeitura de Mutum fez. Eu acho particularmente que é possível esperar. Nós temos condição de alugar, nós vamos alugar, eu não sei em que prazo, né? Eu não sei se o proprietário lá da Moacir de Matos vai ter tempo para esperar ou se outra pessoa vai alugar na nossa frente, mas eu acredito que nós temos condição de alugar num tempo razoável e de arcar com esse custo. Mas se esse movimento continuar e se houver um clamor popular com a saída urgente do INSS de lá, às vezes, né, a Câmara faça esse movimento aí com o Executivo para cessão de algum imóvel que seja público, Deixa eu deixar aberto o negócio. Nós estamos com aquele fórum parado ali, né, Cordeiro? Será que seria viável? Não. Nosso fórum ali? O fórum é aquele problema que a gente já conhece, né? Daquela questão lá da restauração, porque é patrimônio histórico tombado por dentro e por fora. Então, talvez, para poder fazer as adaptações necessárias, ali não preencha. Mas vale a pena dar uma olhada, né? Ele falou que tem pouco efetivo. E o fórum, ele tem muita É uma situação de estar olhando também. A gente não marca, Ricardo, uma visita lá para o fórum. Estão dispostos a tudo, gente. Vamos olhar. O que for possibilidade, se for lá ou se não for, né? Só concluindo, se for um imóvel público que esteja ocioso, melhor, porque aí não vai ter dispêndio de dinheiro público. É a melhor opção. Agora, se não tiver, se não for, se não der para adaptar, não sei, se não servir de qualquer forma, mas talvez uma locação aí em caráter provisório, como foi feito em Mutum, né? O Claudinei alugou para a gente e nos garantiu o pagamento do aluguel até o fim do mandato dele. Quer dizer, nós temos 2 anos e meio aí para providenciar um outro imóvel para alugar. Então, eu deixo aí essa reflexão. Quem sabe, né, o Executivo, diante desse clamor popular, reitero, né, talvez está parecendo até que eu sou repetitivo, mas não, para frisar bem, que eu acho que não tem necessidade de sair nessa sangria desatada. Lá é bom, lá não tem problema, lá não está caindo em cima de ninguém. Está inundando, tem seus probleminhas, é lá longe, sei o que e tal. Bom, vamos sair de lá, mas não é sangria desatada, não tem problema de calamidade, nada, né? Mas se o clamor popular continuar e ver que, para dar uma satisfação que a gente precisa sair num tempo mais curto, eu ofereço como solução, como alternativa, essa cessão, né, de um imóvel qualquer pelo município. Então tá, pessoal, só para a gente poder finalizar, e antes de finalizar, eu queria pedir a todos os presentes aqui, para nós podermos, após terminar aqui, não sair, fazemos uma foto aqui, com todos os presentes, quem está aí também na plateia, vir para cá, a gente está fazendo. Ricardo, muito obrigado mesmo, de coração,
pela sua vinda aqui, a sua explanação, aos membros aqui da mesa, que compuseram a mesa aqui, todas as autoridades presentes, que muito obrigado pela participação. Isso enriqueceu aqui a nossa audiência pública. Tem muita gente que não está aqui, mas está virtualmente acompanhando esta reunião, e isso para nós é muito importante. Obrigado, vereador. Quero agradecer, em nome do INSS, né, a possibilidade de estar aqui. Acho que é nosso papel, né, enquanto servidor público, responder a contento, né, as demandas da sociedade. Então, quero agradecer de coração a possibilidade e dizer que todas as vezes que tiver, todas as vezes que a gente for chamado, seja por que motivo for, eu vou estar à disposição e vou estar presente, tá? Para o que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Pessoal, a gente vai estar encerrando então essa audiência pública e que os encaminhamentos serão registrados em atas aqui que foi dito, e os encaminhamentos serão posteriormente, né, realizados no tempo mais breve possível. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado aí a quem estiver nos acompanhando aí pela internet, a todos os servidores da casa que prestaram o serviço aqui para poder que essa audiência acontecesse. Vamos tirar a foto histórica agora, tá, para ficar registrado, e que Deus nos abençoe, que dê tudo certo. Pessoal que está aí na plateia, pode vir para cá. Sargento Cláudio, Gorete, nossos colegas do INSS, vem para cá também, para sair na foto também, registrar a presença de todos que estão aqui. O pessoal tem lanche ali ainda, quem quiser lanchar, tá? Tem ali o cafezinho ali. Quem quiser, está em liberdade.